Olá pessoal, meu nome é Leonel Toshio Clemente, eu sou professor na URGS e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre teoria do valor em Marx. Eu vou responder a pergunta que foi enviada aqui pela camarada Mariane Freitas, do MPS. A pergunta é: como Marx desenvolveu a teoria do valor-trabalho? Qual a importância dessa teoria? E por que os liberais acreditam na teoria do valor-utilidade, que é outra teoria, né? Bom, então, para responder essa pergunta, eu vou fazer um pequeno apanhado da história do pensamento econômico, com enfoque na teoria do valor. Um dos livros que me vem à cabeça imediatamente, né, especialmente quando você fala em origem da teoria do valor, é o Claudio Napoleone. O Claudio Napoleone é um autor italiano. O Smith Ricardo Marx acredito que seja a tese do doutorado dele. É, mas, enfim, ele trabalha com a história do pensamento econômico e entende com profundidade, né, tanto a teoria do Marx quanto a teoria dos clássicos. E recomendo, é uma leitura não tão fácil assim, no sentido de, se você não conhece os autores, fica um pouco difícil se situar, né? Mas também não é uma leitura difícil, né? Por mais que tenha uma grande profundidade na discussão, o autor se preocupa em introduzir os temas e fazer uma leitura que seja acessível. Então, eu considero uma leitura acessível, só que pesada, né? Não é leve, especialmente para quem não é economista, vai acabar precisando consultar o que são os autores, qual é o assunto, né, para conseguir se inserir bem no debate. Bom, então, aqui o Smith Ricardo Marx é um clássico de história do pensamento econômico, e justamente nesse livro, né, o Napoleone já identifica que a teoria do valor do trabalho começa em Smith. É, Existiam outras teorias do valor que eu não vou entrar nesse tema porque fica num tempo muito longínquo, né, nos fisiocratas. Você tem outras teorias do valor associadas à reprodução, à quantidade física, são acusados de fisicalistas, né? Mas a partir do Adam Smith se estabelece a teoria do valor-trabalho. No Smith, a teoria do valor-trabalho ainda é uma teoria primitiva, né? E inclusive, dentro dessa teoria do Smith, vão existir algumas contradições, algumas inconsistências. Por exemplo, o Smith associa o valor à quantidade de trabalho empregado na mercadoria. Mas essa quantidade de trabalho é uma quantidade individual, né? Para o Smith ainda não existe uma clareza de que o valor é uma categoria social. Então, no Smith se associa a quantidade de esforço, a quantidade de trabalho empregado numa determinada produção, como a origem do valor do produto final, da mercadoria final. Então é um grande avanço em relação às demais teorias prévias, né? Mas ainda é uma teoria muito primitiva, inclusive porque vai haver uma contradição na explicação de qual é a origem do lucro. Porque o Smith entende que numa sociedade mais primitiva, todo valor era gerado pelo trabalho. Mas na sociedade moderna, né, na sociedade capitalista industrializada, você teria a geração de lucros, e o lucro é uma remuneração pelo risco. Então existe uma certa ambiguidade, né? Todo valor é gerado pelo trabalho, e ao mesmo tempo parte do valor na sociedade moderna não é gerado pelo trabalho, é simplesmente uma remuneração ao risco. Então, no Smith existem essas inconsistências e ainda existe uma dificuldade para entender como é que se dá a formação do valor quando se usam máquinas e ferramentas de trabalho, porque afinal de contas, no Smith ainda não existe a ideia de transferência de valor das mercadorias que são é, meios de produção, né, na teoria do Marx, que são as máquinas, insumos de produção. Não existe uma clareza de que esses meios de produção transferem seu valor para a mercadoria final. Isso vai ser entendido com clareza por Marx, mas já o Ricardo, subsequentemente ao Smith, vai fazer apontamentos nessa direção, né? A teoria do Ricardo justamente é de certa forma, um aprimoramento da teoria do Smith, e o Ricardo vai chegar em alguns pontos de discussão bem interessantes, né? Por exemplo, o Ricardo consegue identificar que o capital fixo transfere seu valor para a mercadoria final. Então, nem todo o valor, né, da mercadoria resulta do trabalho vivo empregado imediatamente na produção, e sim
decorre da transferência de parte do valor, né, do capital fixo para a mercadoria final e o emprego de trabalho vivo, né, nas palavras do Marx, que seria esse trabalho empregado efetivamente ali no processo de produção, e não trabalho póstumo, prévio, né, que esse trabalho prévio estaria presente justamente no valor dos meios de produção que se transferem à mercadoria final. Então, o Ricardo faz esse avanço em relação à teoria do Smith, mas ainda não percebe que o valor é uma categoria social e que é necessário trabalhar com o tempo de trabalho socialmente necessário. Isso só vai ser desenvolvido pelo próprio Marx, né? Então, além disso, dá para citar do Ricardo, um avanço em relação à discussão sobre a repartição do excedente econômico. No Ricardo ainda não é chamado de mais-valia, mas é uma categoria próxima, né? O excedente econômico, o surplus, né? Dito dessa forma pelo Ricardo, é repartido, né? Entre as diversas classes da sociedade, é, exceto a trabalhadora, que fica com a parte da produção equivalente à massa de salários. Então, você tem essa repartição na mais-valia, a repartição do surplus, né, do excedente no Ricardo, que depois vai ser tratado lá em Teorias da Mais-Valia pelo próprio Marx. Então a gente consegue perceber que os clássicos tinham essa teoria do valor trabalho, mas ainda numa forma muito primitiva, e conseguiram desenvolver uma série de insights, né, que vão ser úteis depois para a teoria do Marx, tanto para desenvolver a teoria do valor, quanto para identificar tendências no capitalismo. Isso pode ser outro vídeo, né? Eu posso gravar um outro vídeo, mas posso tratar disso também, das tendências do capitalismo nos clássicos e no próprio Marx. Bom, mas então o Marx utilizou o que dos clássicos, né? Os clássicos aqui eu me refiro ao Smith e ao Ricardo. Ele, bom, obviamente utilizou a ideia de que o trabalho é a origem do valor, mas ele subverteu essa concepção, transformando o valor agora numa categoria social, entendendo que o mercado, né, quando as mercadorias vão ao mercado, o que é relevante não é mais o trabalho individual empregado na mercadoria, e sim o quanto de trabalho socialmente é necessário para a produção daquela mercadoria. Afinal de contas, o mercado equaliza todos os tipos de trabalho, né? Os diferentes trabalhos são tratados agora de forma igual pelo mercado. O que importa, o que é relevante para a formação do valor, é o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de uma mercadoria. E o que é o tempo de trabalho socialmente necessário? Assim, falando matematicamente, bem de uma forma explícita, né, é o tempo médio para a produção de uma mercadoria. Então, pouco importa se eu demorei, por exemplo, tem uma fábrica pouco produtiva, demoro 1 minuto para fazer um prego, né? Se eu demoro 1 minuto para fazer um prego, e outras empresas fazem em 10 segundos, né, por exemplo, o tempo de trabalho socialmente necessário, vamos dizer que a média seja 11 segundos para produzir um prego, né? Então, em média, se demora 11 segundos para fazer um prego, então o valor do prego está associado a esses 11 segundos. De uma forma bem simplificada, ignorando que o capital também transfere seu valor, né? O capital fixo também compõe o valor final, mas vamos imaginar que simplesmente em tempo de produção, né? Eu demoro muito mais do que a média da sociedade. Se eu demoro muito mais que a média da sociedade, isso não significa que eu estou gerando muito mais valor do que o resto da sociedade. Porque, afinal de contas, o valor depende do tempo de trabalho socialmente necessário para a produção e não do trabalho individual, né? O fato de eu demorar mais para produzir só me torna menos competitivo, não me faz um produtor de maior quantidade de valor. Porque o valor é uma categoria social, não depende do meu trabalho individual. Então, essa é o grande avanço do Marx em relação ao Ricardo e Smith, em termos de rigor na definição do que é o valor. E isso permite ao Marx fazer desenvolvimentos, né, a partir da teoria do valor. Afinal de contas, o Marx justamente desdobra as contradições fundamentais em contradições mais complexas, né, nesse caminho do abstrato para o concreto. Então, vai vir dessas contradições fundamentais uma série de outras contradições que, inclusive, vão apontar as tendências do capitalismo, que eu posso explorar em outros vídeos. Mas algumas implicações, né, dessa teoria do valor. A teoria da exploração
justamente decorre dessa teoria do valor. Na teoria do Marx, né, você tem todas a força de trabalho se torna uma mercadoria, então o salário é o preço pago pela força de trabalho, existe o valor da força de trabalho, que é expresso em tempo de trabalho socialmente necessário, resulta, né, do tempo de trabalho socialmente necessário para a reprodução da força de trabalho. De uma forma muito simplista, às vezes falam, é o quanto é necessário para o trabalhador sobreviver. Não é bem assim, né? Porque sobreviver a gente associa a uma situação de miséria absoluta, né? Isso seria sobrevivência. Mas na teoria do valor do Marx, o tempo de trabalho socialmente necessário para a reprodução da força de trabalho é o tempo de trabalho socialmente necessário para a reprodução dessa força de trabalho. Se reproduzir enquanto seres humanos mesmo, que precisam se alimentar, precisam dormir, precisam, enfim, ter um ambiente protegido, né, de uma casa. Mas não é só esse tipo de coisa. De acordo com a cultura em que a gente está inserido, a gente pode, por exemplo, usar os smartphones, né? Isso pode compor é, a cesta de bens que eu utilizo para reproduzir minha força de trabalho. Na sociedade moderna é impossível viver sem smartphone, né? Você nem consegue trabalhar sem smartphone. Então não consegue se reproduzir enquanto força de trabalho sem o uso de um celular. E obviamente o celular a gente não associa imediatamente à sobrevivência. Então é falacioso falar que o tempo de trabalho socialmente necessário para a reprodução da força de trabalho é aquele mínimo para sobreviver. Isso não é verdade, né? Então as nossas roupas, se você vive num lugar frio, obviamente essas roupas vão compor a cesta de mercadorias para a reprodução da força de trabalho. Se você vive num lugar quente, essas roupas de calor, de frio, né, não vão compor a cesta de bens que compõem o valor da força de trabalho. Então, esse valor da força de trabalho, que é definido socialmente no espaço e tempo, né, por condições históricas, é um valor inferior ao valor que a força de trabalho produz, o valor ao número de horas que foram empregadas de força de trabalho. Então, por exemplo, na sua jornada de trabalho, você trabalha 8 horas, né? O tempo de trabalho socialmente necessário para a reprodução da força de trabalho naquele dia, por exemplo, poderia ser 4 horas. Então, você recebe os trabalhadores em geral recebem um salário que é proporcionalmente menor do que o valor da mercadoria que ele produziu ao final do dia, e daí surge a exploração. Claro que eu falei de uma forma muito simplista, né? Inclusive misturando valores com preços aqui, só para tornar mais intuitivo a ideia, mas dentro de uma jornada de trabalho, uma parte do trabalho empregado, né, que foi a sua jornada de 8 horas, uma parte desse trabalho vai ser remunerado, o trabalhador vai receber de volta, porque afinal de contas ele vendeu sua força de trabalho pelo valor da força de trabalho, que digamos são 4 horas de trabalho. Porém, ele produziu 8 horas de trabalho. Essas 4 horas excedentes, né, 4 vão ficar para ele, tempo de trabalho necessário, e 4 horas vão ser necessárias, vão ser exploradas, o tempo de trabalho excedente. Né? Então, esse tempo de trabalho excedente dividido pelo tempo de trabalho necessário dá justamente a nossa taxa de mais-valia, que vai ser explorada em vídeos mais adiantes. Né? Eu vou discutir taxa de mais-valia, taxa de lucro e tendências do capitalismo nos vídeos subsequentes. Bom, e a última pergunta, né, que ainda compõe essa discussão é a, como a teoria neoclássica, a teoria liberal, o que ela fez com essa teoria do valor? A gente já percebeu a importância dela porque a teoria do valor não somente é a base da teoria do Marx, mas é a base da teoria da exploração e vai justamente a partir dos desdobramentos da contradição, né, na teoria do valor, que eu explorei pouco, eu só quis falar rapidamente o que é a teoria do valor em si. É, mas esses desdobramentos vão justamente permitir entender as tendências do capitalismo. Bom, então, por que a teoria liberal abandonou a teoria do valor do trabalho? Obviamente porque a teoria do valor do trabalho é uma teoria que desemboca em uma teoria de exploração, né? E esse problema da exploração resultante da teoria do valor do trabalho já estava presente lá no Ricardo, porque inclusive alguns ricardianos da época, né, sindicalistas que estudaram Ricardo acabaram se voltando contra o capitalismo, identificaram uma teoria subversiva no Ricardo, que não teve nunca essa intenção de fazer uma teoria subversiva. Justamente porque, a partir da teoria do Ricardo, você pode entender que o excedente foi explorado dos trabalhadores, né?
E, obviamente, com o desenvolvimento do Marx, isso ficou muito mais evidente. E a teoria do valor do trabalho era entendida como uma teoria da exploração, uma teoria que expõe, né, a exploração no sistema capitalista. A teoria do valor-utilidade tem outra concepção do valor das mercadorias. O valor das mercadorias no valor utilidade, que é utilizado pelos liberais e pelos neoclássicos como a teoria do valor, entende que o valor das coisas depende de quanto você, enquanto indivíduo consumidor, atribui de valor àquela mercadoria. Por exemplo, essa caneta aqui, como eu tenho umas 3 ou 4 canetas em casa, eu diria, eu associo um valor a 50 centavos a ela, né? Porque eu tenho uma certa abundância de canetas em casa. Mas digamos que eu não tivesse nenhuma caneta em casa. A escassez faria com que eu atribuísse a ela, digamos, R$ 3 de valor. Porque é bom ter uma caneta em casa, né? Então, o valor da caneta não é nem 3 nem 50 centavos. O valor da caneta depende de quanto eu atribuo a essa mercadoria, valor a essa mercadoria. É o exemplo clássico, aquele papo de coach, né? Papo de coach, mas é justamente a teoria liberal. Então, quanto vale um copo d'água? Daí você vai me dizer, vale um copo um real, né? Daí, mas e se você estivesse no deserto do Saara com 2 semanas sem tomar água? Daí eu pagaria R$ 200. Entende? Então, o valor utilidade justamente diz que o valor das mercadorias depende da utilidade que o consumidor atribui no ato do consumo. Então, notem que é uma teoria subjetiva, você não tem uma objetividade no valor das mercadorias. E a partir de uma teoria subjetiva, em que o valor depende somente de quanto o indivíduo atribui no ato do consumo, de uma forma subjetiva, né, um valor para aquela mercadoria, é impossível você obter uma teoria da exploração, porque afinal de contas, o trabalhador vendeu sua força de trabalho porque quis, né? Foi contratado, foi feito um contrato, recebeu o que foi pago pelo contrato. Do ponto de vista legal, inclusive Marx reconhece que não é um roubo, né? A exploração não é um roubo, ela está reconhecida legalmente, então não pode ser classificada como roubo, mas na teoria neoclássica não é só isso. Houve uma troca porque os dois toparam, né? Um vendeu a sua força de trabalho, o outro comprou. E basicamente é impossível você extrair exploração daí. O valor das mercadorias vale mais ou vale menos de acordo com o quanto as pessoas atribuem de valor a essa mercadoria. Então é impossível você extrair daí uma teoria da exploração. Então, essa revolução marginalista, a qual se refere essa mudança na concepção hegemônica de teoria do valor, que você tinha nos clássicos a teoria do valor-trabalho, desde 1872, ali, com as publicações de Evans e Menger, você tem uma guinada, né, de abandono da teoria do valor-trabalho para a adoção agora da teoria do valor-utilidade. E é o que vai ser base de teorias liberais, né? Especialmente no início da década no início do século passado, se discutia muito mais teoria do valor. Hoje em dia, basicamente, os neoclássicos e liberais abandonaram a discussão sobre teoria do valor e, enfim, tocaram um barco adiante, mas eles são, lá na origem, né? Na concepção liberal, o valor das coisas depende simplesmente da utilidade que se atribui a ela, não tem vínculo nenhum com a produção ou com o trabalho. E, bom, enfim, então eu acho que ficou bem clara a pobreza da teoria liberal, né, em termos de teoria do valor. Eles têm um buraco na base, porque uma teoria econômica sem teoria do valor é uma teoria vazia, né? Então, basicamente, eles têm esse ponto frágil, é, enquanto a teoria do Marx tem essa riqueza teórica, né? Que é uma das grandes contribuições do Marx para a economia política foi ter resolvido a teoria do valor. Enfim, eu aguardo mais perguntas e gravo um próximo vídeo logo que eu receber as perguntas. Valeu, um abraço.